Cheguei em casa, tomei um banho, nem jantei e fui dormir normalmente. No outro dia eu levantei como de costume, cedo, porque às 7h30 eu tinha uma consulta. Então eu me arrumei, vomitei como eu sempre fazia todos os dias. Meu início de gravidez foi bem complicado porque todos os dias eu vomitava. Aí eu vomitei, terminei de me arrumar, chamei meu marido, a gente foi pro carro, eu entrei no carro, a gente saiu. Quando a gente chegou na esquina de casa, eu pedi pra ele parar o carro, que eu queria vomitar de novo. Aí ele estranhou aquilo, então ele parou o carro, eu abri a porta imediatamente e comecei a vomitar. E eu disse pra ele, eu tô passando mal. Começou a me dar um calor, eu tirei o casaco que eu tava e já a minha visão já ficou turva, assim, não enxergava mais nada. E aí eu disse pra ele, tá me faltando o ar, tá me sufocando. Em seguida já olhei pra minha perna, a minha perna esquerda ela paralisou, o meu lado inteiro, não conseguia mexer. Foi então que eu disse pra ele, liga o alerta pra gente chegar mais rápido no hospital, porque eu tô passando mal e eu vou morrer. Aí eu fiquei um tempão ainda dentro do carro e isso só piorou, porque esse meu lado direito aqui do meu cérebro nada funciona. Então eu tenho que hoje fazer com que o esquerdo ensine o direito a funcionar. Ou seja, eu tô literalmente uma criança novamente. Porque tudo eu tive que aprender novamente. A diferença é que hoje a gente sabe como faz, então a gente tem que fazer. Foi sempre isso que eu sempre disse pra minha cabeça. Se tu sabia fazer antes, agora tu tem que saber fazer. A mesma coisa quando eu não mexia nada desse lado. Era tudo parado. Em seguida, eu me lembro que no carro mesmo já me deu uma convulsão. A minha mão só ficou fechada, nunca mais abriu. Aí então, nada mexia. Foi então que, chegando lá no hospital, eu falei pro segurança que eu precisava de ajuda para poder sair do carro e que eu era gestante. Imediatamente eu fui atendida no Hospital Santa Casa, em Porto Alegre. Então ele pegou uma cadeira de rodas, ele e meu marido me ajudaram a me colocar ali na cadeira para eu poder ser atendida. Foi então que o médico falou, vamos fazer uma transvaginal para ver como é que tá o bebê. E todo momento eu tava consciente. Então foi que, deixa eu me lembrar, é que foi muita coisa, gente. Eu entrei para a sala da ecografia, a médica chegou, começou a transvaginal. Eu me lembro que tinha muitas pessoas lá e então foi que eu olhei para televisãozinha. Quem é mãe sabe como que é uma eco, uma transvaginal. E eu olhei para aquela televisão e eu enxerguei 2 bebês. Eu fiquei desesperada porque ali eu já não falava mais. Eu somente gritava. Eu me lembro que eu enxerguei o doutor e meu ex-marido na porta da eco e eu fiz assim, ó, pra ele, como se fosse que ele tava ferrado, que eram 2. Então, o que aconteceu? Imediatamente o médico me mandou fazer uma tomografia
no qual eu não poderia fazer porque eu estava grávida de gêmeos, né? E foi então que eu já tive antes. O que me aconteceu antes foi um pré-eclâmpsia, a convulsão e em seguida já me deu o AVC. E com tudo isso, depois, com muito tempo, eu descobri que eu tinha tido uma trombose na jugular, que foi no qual eu perdi a minha voz. Então, fiz a tomografia, veio o resultado e foi então que ele descobriu que eu tinha tido um AVC. Imediatamente eu fui para UTI, com muita correria naquela maca. Eu fui para UTI, lá eles já cortaram a minha roupa, já me deram os medicamentos. Em seguida eu já coloquei uma sonda no meu nariz. Mas até eu entender que aquela sonda era por virtude da trombose, eu não sabia. Então, eu estava na UTI, com muita gente na volta, muitos pacientes, e eu só chorava, só gritava, porque eu não tinha como falar. Foi então um dia que a minha mãe levou um papel e uma caneta para eu poder escrever. Eu me lembro que eu não conseguia, porque eu tinha perdido toda a coordenação motor. Foi então que eu descobri que além de eu não falar, eu não conseguia escrever. E como que eu ia me comunicar com as pessoas? Foi bem triste, porque eu via todo mundo comer lá na UTI, falar, menos eu. Eu via todo mundo indo embora, fazendo cirurgia, tudo, menos eu. Eu me lembro que a minha pressão estava muito alta e eu tomava 3.000 miligramas de remédio e eu nunca tinha tido pressão alta na minha vida. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, 3 vezes ao dia eu verificava a minha pressão. E estava sempre normal, sempre baixa. Por isso que foi assim, uma coisa da gravidez mesmo. Então, eu vou contar um pouquinho assim do que foi. Eu fiquei 11 dias na UTI e desses 11 dias, 3 apenas eu consegui falar. Porque eu me lembro que eu gritava muito e chorava. Então uma das enfermeiras me olhou e disse assim: Catarine, por que tu grita? Por que tu não fala? E aquilo me desesperava. Porque eu gritava, mas não saía nada. Nenhum ar. Então ela ia me dar banho. Eu me lembro disso. E aí foi que então eu consegui finalmente falar. Claro que eu não falava dessa forma. Eu falava bem diferente. Aí saiu uma água da minha boca. Que foi que eu tinha pedido água pra ela. Só que eu não poderia tomar água. Por quê? Porque eu usava sonda. E em virtude da trombose, todo mundo tinha medo de eu me afogar e morrer, imaginem. Foi então que ela pegou uma gazezinha e molhou assim na água e me deu. Só que aquilo não me saciava, porque eu sempre tomei bastante água. E eu queria tomar, acho, 1 litro de água. Em instantes assim. Eu queria muito uma água. Mas aí foi que ela começou a falar comigo durante o banho. E eu olhava as pessoas e eu sabia o nome das pessoas. Foi então que eu falava o nome da físio, o nome da fono, dos médicos, das enfermeiras, das técnicas, de todo mundo eu sabia o nome.
Só que eu não falava antes porque eu não conseguia. Foi então que falei durante aquele dia. Como elas diziam, melhor tu sem falar do que tu falando, porque tu não cala a boca, menina. Eu me lembro que eu sentia muita dor no lado esquerdo. Muito calor eu sentia. Não sei se era porque eu tava grávida, mas eu sentia muita dor. Sentar dessa forma era impossível. Mexer, nunca. E foi incrível. E um dos dias que eu estava lá na UTI, eu fui transferida pro outro quarto da UTI, que tinha menos pessoas. Foi então que eu fiquei uns 2 dias lá, nesse outro quarto, no outro quarto de UTI, e eu fui transferida novamente pro primeiro quarto da UTI que eu estava, com milhões de pessoas. Foi então que eu não entendi nada. Voltei pros aparelhos, voltei para tudo, mas eu não entendi aquilo. E nessa época eu já estava usando fralda, porque como eu não mexia, a única opção era aquela comadre ou a fralda. Só que eu não conseguia fazer o movimento de levantar para ir na comadre. Então a opção era fralda ou fralda. Foi então que quando eu voltei para esse desculpem. Quando eu voltei para esse quarto da UTI, eu descobri que eu tinha tido uma pneumonia, por isso que eu voltei. Então, o que já tava ruim, piorou. E aquilo sempre me revoltava, né? Porque eu não entendia por que as pessoas iam embora e eu não. Foi ou iam pro quarto, ou iam pra casa, ou tava simplesmente esperando uma cirurgia. E nesse meio tempo eu fiz muitas amizades lá no UTI com as meninas. Sei o nome de todas, conheço todas. E foi então que depois eu melhorei e fui pro outro quarto da UTI novamente. E esses 11 dias foi terror, porque eu sequer sentava, sequer eu fazia assim, ó. E o meu tronco sempre caía. Então eu fazia fisioterapia, mas eu não via melhora. Aí um dia eles conseguiram uma poltrona e o meu médico falou: coloquem ela sentada. E então a gente colocava um lençol por baixo de mim, as enfermeiras, e todo mundo me carregava, eram uns 10 para me carregar e me colocar numa poltrona sentada. Mas aquilo me doía tanto, eu pedia, implorava para as pessoas me tirarem de lá, porque eu não aguentava dor. Eu lembro que eu chorava muito, muito. Era muita dor do lado esquerdo. Vocês não imaginem quanto. E foi então que uma noite eles vieram com a notícia que eu ia ser transferida finalmente pro quarto. Que eu já tinha saído de risco. E nesse meio tempo, o médico falou pra minha mãe: ou eu iria a óbito, ou eu poderia ter sobrevivido cega e muda. Foi então que lá no quarto, eu cheguei lá no quarto aquela noite, eu vomitei muito, daí eu imaginei que eles iriam me transferir novamente para UTI e eu não queria aquilo. Eu vomitei, fiquei boa e assim foram se passando os dias. E passava dias e noites e eu sabia, o relógio sempre ficou do meu lado. Eu tava num quarto com 2 pessoas e eu era do meio.
Então as pessoas do lado tanto direito quanto esquerdo, elas iam embora, menos eu. Eu sempre ficava ali. Eu conhecia as pessoas da limpeza, da copa, de tudo. Eu sabia horário de tudo, dos meus remédios, de tudo. E todos os dias pela manhã eu escutava o coração dos meus bebês. Ok, até aí tudo bem. Quando eu finalizei 14 semanas, eu fui fazer uma eco e eu percebi que só tinha um dos bebês, então quer dizer que um deles eu já tinha perdido. Eu saí de lá chorando muito. Desculpa, pessoal, porque deixa eu ver, fez 6 meses apenas que eu tive o AVC. E pra mim é tudo muito doloroso ainda. Mas a gente segue, né? Fazer o quê? Então foram dias e dias e noites lá naquele quarto. Passei Natal, passei Ano Novo. E nada passava. Então foi que um dia eu comecei a me dar muito sono, e eu não entendia o que era aquele sono, porque eu tive que fazer alguns exames por causa da gravidez e eu fiz aquele do xixi, não sei se vocês conhecem, que coloca a sonda, que é da urina, né, que a gente faz. Foi então que me deu uma infecção urinária. E depois dessa infecção urinária, eu tive muitas hemorragias. E eu também tomava 4 injeções por dia. E como sempre meu médico falou, não existe mãe, não existe bebê sem filho. Não existe filho sem mãe, desculpa. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu fiz exames de sangue, cateterismo, fiz exame dos olhos, de tudo. Sempre deu bem. Aí foi então que no dia eu tinha muitas hemorragias. Cada troca de fralda era um desespero, porque sangrava muito e eu não sabia o que era. Foi então um dia que sempre, às vezes 2 horas da manhã eu fazia a ecografia e o bebê tava lá, tava bem no dia. E passou tempo e nada acontecia. Foi então que lá no hospital mesmo eu tinha pedido pra fono me dar água, mas eu queria água gelada. E eu chamava ela sempre de menina da água gelada. E eu comecei a tomar água, pessoal, na gás. Da gás eu fui pra colher, mas eu só podia tomar aquela água junto com a mistura que é o espessante. É como uma gelatina incolor. Então foi que eu tive isso tudo. Eu tomava água somente dessa forma. E ainda lá no quarto mesmo, continuei tomando um espessante, mas eu tinha muita vontade de tomar uma água de verdade. E foi então um dia que a gente fez a solicitação para a fono para que ela pudesse fazer um teste comigo, para eu poder largar aquela sonda, porque além dela estar me incomodando, eu sangrava muito pelo nariz. Além de sangrar da hemorragia, então até agora eu tive um pré-eclâmpsia, uma convulsão,
um AVC, uma trombose na jugular, uma infecção urinária, a hemorragia. E assim vai, pessoal. A anemia eu tive também, né? Em virtude da hemorragia. E eu dormia muito, muito, muito. E eu não entendia por que eu perdia tanto sangue. E o bebê sempre lá bem. E aquelas injeções, eu fazia injeção no braço, na perna ou na barriga. E na barriga, muito depois que o doutor liberou por causa do bebê. E o pessoal às vezes não queria fazer comigo. E sempre foi uma luta ficar sentada, ficar de pé. Eu sempre perdi a visão quando eu ficava nesses 2 segundos de pé. Era uma eternidade para mim. Ficar 2 horas sentada era um desespero. Foi então que às vezes eu dizia que eu nem queria sentar porque eu sabia que aquilo ia me fazer mal. E também, com tudo isso que me aconteceu, eu ainda tive um parto normal. Ou seja, o bebê nasceu com 6 meses, 300 quilos. O que aconteceu? Então, pessoal, o que aconteceu foi que eu ganhei o meu bebê em cima de uma cama de hospital, num quarto, sem nenhum medicamento. Senti todas as dores que eu não poderia ter sentido. Eu senti. Às 4 horas da tarde do dia 13 de fevereiro, começou a me dar uma dor, só que eu pensei que era dor de barriga. Foi então que aconteceu? Eu sentia muita dor, tomei remédio, nada passava. Fiz compressa na barriga. Fiz o enema, que é um caninho que a gente coloca pra fazer, pra ir aos pés. E nada adiantou. E nesse mesmo dia, ao meio-dia, eu havia feito uma ecografia e o bebê estava bem enorme. E ele seguiu ali, me chutando naquele dia. E às 5 horas da tarde, ainda com a dor, eu verifiquei assim pra menina: por favor, verifica aqui o coração pra ver se o bebê tá bem, né? Porque eu só tinha escutado, visto ele de manhã. Foi então que, no meio daquela dor, a gente escutou os batimentos, tava tudo normal, tava tudo bem. E aquela dor imensa que eu não entendi o que era aquilo. Porque eu já havia ido aos pés, já tinha feito compressa, já tinha tomado remédio e nada funcionou. Nada. Foi então que eu descobri que era dor de parto. As minhas costas pareciam que iam rasgar. Começou contração, começou tudo. E um desespero. Foi então que eu falei pra minha irmã: as minhas costas estão rasgando. A minha mãe não tava, porque ela tinha vindo pra cachoeira, porque ela tava muito gripada e ela não poderia ficar perto de mim, porque além de tudo que eu tive, se eu pegasse uma gripe ia ser muito pior. Então, por cuidado mesmo. Então, naquele dia ela chegou lá no hospital, bem na hora que eu tava em gritos naquele hospital. E eu me lembro que eu gritava muito, porque vocês imaginem, eu não conseguia mexer o lado e eu tava pingando suor, porque eu não aguentava de dor, era muita dor. E a minha mãe chegou, aí eu virei de lado, com a ajuda de todo mundo. Foi então que eu pensei assim: acho que o meu bebê tá nascendo. E dito e feito, o bebê saiu, ganhei ele de parto normal. Ele, infelizmente, ele já nasceu morto, era um menino. E como eu havia prometido pro doutor que me salvou,
que se um dos bebês fosse menino, eu ia dar o nome dele. Então eu chamei ele de Carlos Mateus, porque o nome do meu doutor, ele é Mateus. Então o Carlos é por causa do meu pai, que já faleceu há 10 anos. E foi tudo muito complicado, porque eu poderia ter tido uma hemorragia ali, né? No quarto mesmo. Então foi que me colocaram imediatamente numa maca e eu desci pro centro obstétrico para poder fazer uma corretagem. Eu cheguei lá, em seguida minha placenta já desceu, ainda bem. E a doutora me disse, a minha obstetra, disse que eu teria que ficar em jejum até as 11 da noite para poder fazer corretagem. Eu fiz uma anestesia geral e assim foi. Fiz a corretagem, em seguida eu voltei e a minha pressão dali por diante já voltou ao normal. E foi muito doloroso. Às 2 horas da manhã eu me lembro que a gente voltou pro quarto. Lá no quarto eu já me ajeitei mais confortável, com certeza do que uma maca pequenininha. E fiquei lá no quarto. E sempre, todos os dias, nesses 2 meses e 11 dias, o médico sempre me questionou: quando que tu vai embora? Mas eu não poderia ter ido embora, porque eu precisava daquela liberação do juiz, porque a minha injeção era 11 mil reais por mês. E como eu não tenho condições e nem tinha, a única forma de eu sair do hospital era o juiz liberando pelo estado para eu poder sair do hospital. Foi então que ele disse: bom, agora tu já perdeu os teus bebês, a gente pode trocar o teu medicamento. Tu já pode começar a tomar comprimido. E então, só que ele me falou que o meu comprimido que eu teria que tomar, eu teria que fazer um teste, mais ou menos uma semana, porque eu tinha que chegar com o meu TP, que é o tempo da trombose. O TP do sangue teria que chegar entre 2 e 3. Foi então que eu fiquei uma semana tomando comprimido, fazendo teste, fazendo exame de sangue todos os dias, às 4:30 da manhã. E às vezes acabava tendo que fazer coleta até mesmo no pé, porque eu não sou muito boa de veia. E aquelas coletas foi bem difícil, porque eu tava numa ânsia pra ir embora de uma vez, naquele hospital que eu não aguentava mais. E eu acabei tomando, e finalmente um dia ele chegou de manhã e me disse que eu havia chego no limite que eles queriam. Foi então que eu tinha que ir pra casa, né? Só que, claro, eu não voltei pra casa que me deu o AVC. A gente tinha alugado um apartamento térreo para que eu pudesse ficar perto do hospital. Então a gente foi. E em casa foi muito complicado, porque eu não conseguia nem dar 2 passos, foi terrível. Eu caí alguns tombos e eu consegui cadeira de roda para banho, cadeira de roda para sentar. E assim eu fui sentando aos poucos um pouquinho mais. E ainda lá no hospital, com a fisioterapia todo dia, eu já conseguia firmar um pouco o tronco para poder ficar sentada. Eu continuei de fralda,
continuei sem fazer nada. Sem poder colocar um brinco, sem poder colocar um celular a carregar, sem poder fazer nada. Sem fazer nada, absolutamente nada. E a minha temperatura havia caído muito porque, como eu tava no hospital lá, eu não sabia se estava calor, se estava frio, porque a gente ficava 24 horas no ar-condicionado. Foi então que lá no apartamento eu sentia muito frio. Eu chorava muito às vezes. E eu tive que optar por vir pra minha família e me recuperar, ou ficar lá com meu marido e não ter ninguém pra me cuidar. E também foi muito doloroso isso, porque eu não sabia o que fazer. Foi muito complicado. E porque eu moro em Porto Alegre, morei a vida toda praticamente sozinha em Porto Alegre, e a minha família é toda de Cachoeira do Sul, no interior do interior. E eu tinha essas duas opções. Foi então que eu decidi que eu viria pra cá. Ou seja, vim pra cá pra ficar com a família e me recuperar. Eu esqueci de ter contado pra vocês que o médico, no dia que me deu tudo o que deu, o médico não pôde me dar aquela injeção pra reverter o AVC, porque ele optou pela minha vida e dos meus filhos, porque se ele me desse, a gente morreria na mesma hora. Foi então que ele optou por não fazer e a minha recuperação ser mais lenta. Ou seja, poderia levar anos para poder caminhar, para poder fazer tudo. Então, eu sempre senti tudo quando eu ia aos pés, quando eu ia fazer xixi, quando o médico tocava em algum lado, desse lado esquerdo, eu sempre sabia aonde que ele estava tocando. Vocês me desculpem pelo tamanho do vídeo, mas é que a minha história é muito longa mesmo. E deixa eu falar um pouquinho pra vocês durante a minha recuperação. No dia, eu fiquei mais de 15 dias em Porto Alegre.